A explosão na fábrica deixou marcas visíveis e outras mais sutis em 4 barras. Foi como fosse uma batida, um trovão, um negócio assim. A comunidade pressiona para entender as causas do acidente que matou 9 pessoas há um mês e deixou muita gente assustada. Dá medo, né? A gente até comenta aí com os outros pessoal, podia ser bem mais afastado uma fábrica dessa, né, com esse risco. Era um dia normal que sempre começava com uma oração. A roda construiu uma ponte entre o trabalho e o sagrado. Às 5h55 da manhã, deixam um cômodo 2 mulheres e um homem que não aparece na imagem. Ficam 9 funcionários. Em 1 minuto, acontece a desgraça. A unidade 44 desapareceu num instante. A pressão poderosa abriu um clarão na mata. A onda de choque aniquilou estruturas pelo caminho até cidades vizinhas. O barulho supersônico foi ouvido a 18 quilômetros de distância. O acidente aconteceu lá atrás dessa montanha e a norma determina que haja uma distância mesmo entre as unidades, para evitar que a explosão em uma não acabe detonando os explosivos na outra. E esse vale, esse terreno acidentado, as árvores, acabam criando uma barreira natural que segurou um pouco o impacto do que já foi uma grande tragédia. O paredão de ar comprimido esmagou a fábrica, só que 3 operários daquela roda de prece sobreviveram. O rapaz tinha ido buscar uma luva e o vestiário protegeu contra o choque. As 2 mulheres caminharam atrás de uma barreira de terra no exato segundo da explosão. O trio emergiu praticamente ileso numa terra arrasada. A planta da ENA-X foi tomada por uma força-tarefa. O esquadrão antibombas fez uma varredura e afastou o risco de mais explosões. Em 9 dias, os peritos identificaram as vítimas pelo material genético. O próximo passo era entender por que a fábrica explodiu. O método enfrentou o caos com cálculos. Os 6 metros de cratera indicam que havia quase 2 toneladas de explosivo. A retorção de fragmentos prova que a explosão foi dentro do reator. Esse aqui é o famoso TNT, o explosivo histórico dos militares. Essa aqui é a nitropenta, que é muito usada em detonadores. Esses dois são misturados num líquido pastoso que depois se solidifica e é inserido aqui dentro. Esse novo explosivo, o mais sensível, é o que a unidade 44 da fábrica produzia. Essa mistura acontecia dentro do reator que explodiu. O pentolite opera numa zona apertada de temperatura. Acima de 85 graus Celsius é um líquido seguro de se manusear, mas abaixo de 70 começa a se solidificar e fica perigosamente sensível à fricção. O vapor que aparece nessa imagem serve para derreter o TNT. Essa espécie de banho-maria vai transformando o explosivo numa pasta, que é misturada a nitropenta numa espécie de batedeira gigante. Só que algo deu errado nesse processo. O que podiam ser pistas foram pulverizadas ou arremessadas a centenas de metros. Por um golpe de sorte, uma testemunha eletrônica sobreviveu. A unidade 44 compartilhava com outra a calefação. Foi como achar uma caixa preta. Esse perito conta que em meia hora antes da explosão, sensores registraram picos e quedas anormais de temperatura. O laudo aponta que o sistema não contornou uma manhã gelada. O termômetro marcava 3 graus lá fora, metade da noite anterior. O frio em 4 barras era a peça que faltava do quebra-cabeça. E o que a gente acredita que tenha acontecido é justamente essa baixa temperatura do dia ter contribuído com a solidificação desse explosivo e o processo de aquecimento não ter sido tão eficiente, e isso pode ter contribuído para a geração de alguma fagulha por atrito entre as pás do agitador e o explosivo solidificado. O laudo relembra que o frio já tinha causado um acidente semelhante numa fábrica de explosivos nos Estados Unidos em 1998. O pentolite também tinha se solidificado por causa da baixa temperatura e explodiu quando o misturador foi ligado na planta do estado de Nevada. A gente vê que a indústria se preocupa principalmente no excesso de temperatura. Então ele toca um alarme luminoso, sonoro e paralisa o processo caso a temperatura extrapole o limite superior, que no caso ali era 105 graus Celsius. E tem também um limite inferior, que era na faixa de 50 graus Celsius. Outras recomendações foram simples, como um tempo mínimo de aquecimento e um giro mais suave nos motores do misturador.
A Enaex Brasil declarou em nota que conta com todos os sistemas de segurança necessários para lidar com as variações climáticas. A delegada está com o inquérito praticamente pronto. Ela acha que múltiplos fatores causaram a tragédia, da mudança brusca de temperatura às falhas de equipamentos e operacionais. Como toda fábrica, tem intercorrência, tem falha de equipamento, tem falha humana. Mas nenhuma dessas falhas que foram apontadas nos depoimentos seria grave ao ponto de causar um acidente dessa, quando considerada isoladamente. O Ministério Público pode ter um entendimento diferente. O MP afirma que o caso é complexo e não há motivação para se chegar a uma conclusão apressada. O Exército é o responsável pela fiscalização da produção de explosivos no Brasil. E os militares já marcaram com os peritos uma reunião para fazer um estudo do caso. Em nota, o Exército esclareceu que as empresas do setor são as responsáveis pela elaboração de um plano de segurança contra roubos e acidentes. A Defensoria Pública representa 2 famílias e afirma que a empresa assumiu o risco de fabricar explosivos. Então a lei determina que ela é obrigada a indenizar as vítimas. O defensor busca um acordo extrajudicial para evitar um desgaste emocional das famílias na demora do processo. Quando você consegue resolver essa questão de maneira mais rápida, extrajudicialmente, pelo menos é uma porta que a família fecha para seguir a vida da melhor maneira possível. A Defensoria cobra a mesma base de cálculo de reparação às famílias. Um acordo daria um alívio a quem sente os ecos daquela explosão.